Dani, voltando, eu demorei para voltar porque agora o Instagram dá a possibilidade da gente baixar o vídeo no IGTV e eu tava tentando e tava dando erro. Eu nem sei se eu consegui, mas eu espero que vocês estejam aí porque nós vamos ouvir Lindinalva de Paula, essa mulher assim absolutamente impressionante que eu tive a honra de conhecer mais de perto. Agora no 8M desse ano, uma das nossas últimas atividades nas ruas, na rua, e nos conectamos, mas estamos juntas como pré-candidatas a vereadora de Salvador. E aí todo mundo chegando, Vitor, Dani e Lindinalva é militante, ativista da Rede de Mulheres Negras e está aí junto com um monte de mulheres em diversos coletivos, trazendo essa dimensão militante. E eu vou chamar Lindinalva, que já está aqui. Eu toda live eu tô chorando agora, porque são tantas as urgências e tantas os desafios na cidade. Lindy, cadê você, meu amor? Chegue mais. Já. Ei! Tá me ouvindo? Eu tô. Vocês ouvem Lindinalva, gente? Lindy, nós chamamos de Lindy de Paula. A conexão tá instável. Tá acontecendo. Aqui tá Agora rolou. Te ouço. Você me ouve? Sim, perfeitamente. Muito bem, todo mundo então te ouve. Lindy, eu fiquei muito emocionada de ter te conhecido mais de perto, né? Naquelas prévias ali do 8 de março. Todo o debate que você vem trazendo para as lutas, né? Para a afirmação das lutas das mulheres negras, para a afirmação do antirracismo, para as lutas também das mulheres mães. Eu vi a sua fala no congresso da UFBA, é uma coisa assim tão inspiradora, porque é a encarnação de tantas lutas, né? Você é o corpo vivo de encarnação de tantas lutas, e quando nós imaginamos, né, esse debate da cartografia do sensível, o afeto, né, a cartografia dos afetos, esse sensível na cidade, é óbvio que e gênero, a gente precisa falar com alguém então, que está encarnando tanto essa luta, a luta de mulheres negras, a luta de mulheres mães, a luta de mulheres mães de filhos negros. E queria que você contasse um pouco para a gente essa experiência e a sua afirmação no debate político e no debate público da cidade. Me perdi. Estão me ouvindo? Legal? Estou ainda me familiarizando com a tecnologia da live, essas coisas. Tá bom? Eu costumo dizer que eu sou gráfica, né? Militante, aquela do papelzinho, aquele negócio do panfleto no mimeógrafo. Então, boa noite, agradeço, né, o convite da gente estar pensando na cidade de direito a partir de algumas perspectivas, principalmente, né, essa determinação, né, que esse momento que é a pandemia do Covid-19 nos impõe enquanto mulheres, né, e basicamente enquanto mulheres negras, né, Peraí. Tem alguém falando aqui que tá ruim a conexão. Eu acho que alguém não tá conseguindo te ouvir. Peraí, tá. Eu tô enfrentando também o mesmo desafio quando eu faço a live, eu consigo. É o áudio. Alguém tá falando assim, o áudio está falhando. É o dela, eu acho, não é? Ou é o meu? É o meu que tá falhando? Agora eu te ouço melhor. É a transmissão. Tá falhando. O meu aqui tá tranquilo. O meu tá... Agora melhorou. Melhorou?
Eu Melhorou. aumentei, não sei se o volume não estava tudo no celular. Tá melhor? Melhor, Pronto. bem melhor. Melhor? Pronto. Então vamos voltar, né? Falar um pouquinho do que essa determinação a partir da pandemia do Covid-19, que é o Fique em Casa para diferentes mulheres, né? Para mim é extremamente estar pensando numa coisa dessa, porque mesmo vivendo numa cidade como Salvador, né, que é a cidade das mulheres, e aí sem a cidade das mulheres eu vou resgatar que é a cidade das mulheres negras. Nós hoje passamos de 85% da população, enquanto população negra. Desse, nós somos mais de 52% de mulheres negras. Então, Salvador é a cidade das mulheres negras. Mulheres negras que, há uns 2 meses atrás, saiu uma pesquisa que a maioria são chefes de família. Ser chefe de família para nós mulheres negras dentro de 14 de maio de 1888, com a falsa abolição. Quem assume literalmente a casa são as mulheres negras. Então, nós somos chefes de família desde o 14 de maio. Nós não somos chefes de família, né, contemporâneos, nós somos chefes de família desde o 14 de maio, porque quem assumiu foram as mulheres negras que assumiu com a falsa abolição os homens desempregados. Nós continuamos, muitas vezes, nas senzalas, como os trabalhadores domésticos que fomos para a rua. Né? Nós ocupamos a rua como vendedoras, como ambulantes, que hoje tem um outro nome mais agradável. Então, ser chefe de família, mas só que a atual conjuntura traz uma realidade. Salvador hoje tem a maioria das mulheres chefes de família com salário de R$ 400. Menos do que o salário mínimo. Essa é a realidade da maioria das mulheres que moram em Salvador. Né? Então, como é que você pode pensar em direitos? Como é que você pode pensar em um projeto político que garanta o direito participativo dessas mulheres se você não introduzir o eixo central de qualquer política ou de qualquer governo democrático, que é compreender que o racismo ele é estrutural e estruturante. Da mesma maneira que a nossa sociedade ela tem como base sólida a construção, o patriarcado, né, ela também tem o racismo. Se você não tiver um projeto de governo que não tenha essa compreensão, que vejam as mulheres de maneira, né, universal, somos todas mulheres. Não, meu bem, não somos todas mulheres. Não somos. Nós estamos falando de mulheres negras que moram na cidade de Salvador, que vivem em um quarto com 8 pessoas. Com 8 pessoas. Estamos falando de mulheres que não têm água, o básico para higienização. Né? Então, ou você tem uma ruptura, ou você vai ter um projeto político, o mesmo projeto político apresentado pela uma esquerda democrática, progressiva, mas que não consegue mexer na base da pirâmide social. E as mulheres negras continuam acumulando de maneira vergonhosa todos os índices. Porque você ainda não conseguiu compreender que o racismo é estrutural e estruturante. Se não tiver essa simples compreensão, a gente vai continuar. Ou compreender, né, Lindy? Ou é isso que eu estava falando antes, ou mais, talvez, ou seja, retardar, não é? Com essas interjeições, porque a compreensão é também se defrontar, né, com esse passado e esse presente. Como diz Milton Santos, né? A sociedade brasileira não quer direitos, a sociedade brasileira quer privilégios. Ou seja, não enfrentar Sim. cara a cara essa questão é não querer abrir mão também de privilégio, não é? Então, o que está na não assunção dessa estrutura significa você atrasa, né, para amanhã, para depois de amanhã, você relativiza essa questão, ao invés de enfrentar com uma injeção, com um motor radical, essa questão incorporando a todas as políticas de maneira efetiva, essa parte da população, e como você fala, é a base da pirâmide e que, portanto, precisa ser amparada prioritariamente em todas as políticas. Prioritariamente.
prioritariamente. É isso, sabe, um momento como esse, onde a gente está falando do isolamento, nós, as mulheres negras, fomos as primeiras a ser afetadas. Nós fomos as primeiras a ser afetadas e vamos ser as últimas, né? Porque, assim, nós somos maioria no trabalho informal, desempregada, nas ruas, como ambulante, camelô, trabalhadoras domésticas, na Bahia, em Salvador, são mais de 3 mil, é uma categoria, sabe, que não tem como, não tem, e muitas, nesse momento de pandemia, continuam assim, indo fazer a faxina, né, tendo que pegar ônibus superlotado, porque não tem o dinheiro para pegar o Uber. É muito cômodo uma funcionária aí trabalhar no momento de pandemia e pegar um Uber. Uma mulher negra não, ela pega o ônibus lotado, mal higienizado, as ruas, vai trabalhar, então ela está exposta a todos os tipos de violência. Por isso que quando nós falamos da violência que atinge a mulher, a gente não circula só na violência doméstica, na violência de gênero, porque nós somos atingidas por todas as outras violências. E aí, quando falar de mulheres, sabe? Não é dizer que a política, não. Tem a música de Isalu, né, que ela fala que a Lei Maria da Penha não conseguiu alcançar as mulheres negras. Verdade. Verdade. Porque a Lei Maria da Penha foi uma lei, como a maioria das leis criadas no Brasil, na Bahia, no governo de esquerda, democrático, progressista, a maioria das leis criadas para as mulheres ou para outros setores de vulnerabilidade social é pensada a partir de uma maneira universal. Então, você tem a Secretaria de Política para as Mulheres. Tá? Mas você não tem um programa específico para as mulheres negras, que os índices sociais de todas as pesquisas estão lá. Se você vai, desempregada, mulheres negras, baixa escolaridade, mulheres negras, subemprego, mulheres negras, chefe de família, mulheres negras, sabe? Ausência na universidade, mulheres negras, ausência de representatividade nos setores públicos e privados de chefia, mulheres negras. Então, não dá para você construir uma política, né, universalista, porque não vai chegar até a gente. O resultado é a gente acumular dados vergonhosos, inclusive dentro de Salvador, inclusive no estado da Bahia, onde você caminha para 14 anos de um governo progressista. Eu fui entrevistada essa semana e disseram assim, existe uma política diferenciada agora no momento da pandemia para as mulheres negras? Não, porque a política da Secretaria de Política para as Mulheres ela é universalista. Ela não pensa, não tem uma atenção básica para pensar nas mulheres, né? Vamos trazer aqui as mulheres marisqueiras e pescadoras da nossa orla da suburbana, desconhecida pela maioria das pessoas. São mulheres, né, que adquire patologia por causa do serviço de ficar quase 12 horas de cócoras. E está aqui no subúrbio. Não está longe, não. Está no subúrbio, ali, 40 minutos. 40 minutos. E você não tem uma política, um cuidado específico. Aí que estão essas mulheres que não podem mariscar, não podem pescar, não tem como distribuir, né, o alimento, estão dentro de casa e que muitas delas não foram contempladas com o auxílio emergencial. Foi pensado uma estratégia para essa chefe de família dos R$ 400? Não, porque é mais cômodo falar de mulheres. Dói menos, né? Tem alguém que esteja lá e que diga, não. O que a gente vem falando, eu lembro que a terceira conferência de política para as mulheres, ainda com a ministra Nilceia, nós, mulheres negras, provocamos e tivemos uma plenária exclusiva com a Nilceia e dizíamos, tem que ter, dentro do Ministério, uma coordenação, um departamento, qualquer setor que paute exclusivamente as mulheres negras. Mas aí vocês estão querendo Sim, tem que ter uma política exclusiva para essas mulheres historicamente prejudicadas por esse modelo de desenvolvimento. Nós não queremos exclusividade Não, nós queremos exclusividade para trazer à tona tudo isso que durante esse tempo todo que você sai de um projeto político, né, de
escravagista, e você vem, por aí você passa por outros modelos de projeto político, mas que ele não consegue atingir as mulheres negras, ele não consegue chegar à população negra, e aí, quando não chega na população negra, são as mulheres negras as primeiras a ser atingidas. Então não tem, eu não consigo compreender, né, como é que estão as minhas irmãs nos bairros periféricos, vivendo a pandemia, vivendo o isolamento social, quando você não tem o mínimo de estrutura, quando você não tem nem sequer alternativa de canais fechados, como eu tenho e outras têm. Você só tem alternativa do canal aberto, porque você não tem internet. Essa falácia de que a internet é para todo mundo é uma falácia. Nós vimos isso agora com o cadastro, né, do fundo emergencial. Aberto, que é esse que está aí. Rede Globo, Record, sabe? Os para evangelizar. Você não tem uma programação, você não tem. Então, como é que você mantém os seus filhos, né? Que não tem como acompanhar a aula, que muita gente está aí, mas tem que ter a aula. Não tem internet. As mulheres negras dentro dos bairros periféricos de Salvador não têm internet. Vai acompanhar as aulas de que maneira? Como? Entendeu? É disso que a gente está falando. E aí eu não estou falando de poucas, eu estou falando de uma população de 85%. 85%. Hoje a gente tem uns dados que viam, mas extrai muito disso. Salvador é gestado por uma minoria, que são 12% os brancos, e que tem um projeto para se perpetuar nesse privilégio, seja de direita ou de esquerda. O projeto político dos brancos, de direita e de esquerda, é de se perpetuar em um projeto de privilégio. E isso a gente tem que falar de maneira fraterna. E se o companheiro ou a companheira que está do outro lado não consegue compreender, nós vamos continuar o tempo todo sendo silenciada. Nós vamos continuar sendo o tempo todo ser sufocada, igual o nosso irmão, né, nos Estados Unidos. Nós somos sufocadas, porque, sabe, nós não suportamos mais. Não suportamos mais. E aí, pensar Salvador é pensar Salvador a partir da sua população. É pensar Salvador se colocando no lugar de maioria. Lidy, você emociona muito a gente, né? Nós, me lembro da primeira reunião que nós fomos lá, todas tímidas, né? Manifesta coletiva lá na reunião do 8M, a primeira vez que nós íamos participar, pedindo assim, dedinho para participar, e você nos acolheu, assim, como essa potência, liderança do 8M, botando, olha, aqui não, tem horizontalidade, não adianta vir mulher dirigente, mulher isso, vai fazer a fila, só fala mulher, não fala em cima do trio, fala embaixo, fala igual, fala com todas, fala em fila, fala em ordem, e desde esse dia, né, assim, é uma inspiração. Eu tenho muito orgulho de estarmos juntas, né, pré-candidatas e também, não só no contexto do partido, mas sobretudo nesse contexto desse grupo que está se reunindo, que já já a gente vai ter novidades, né? Estamos nos preparando aí para lançar novidades. Não está combinado, então não vou dar aqui as ideias, mas eu tenho uma grande... Desde que nós nos encontramos no 8M, e aquilo tudo que você está provocando no partido, né? Porque você tem trazido uma provocação à esquerda, ao partido, de um conjunto de mulheres, né? Então, esse também é um movimento à esquerda, aos partidos e também aos movimentos, porque também os movimentos precisam se renovar, né? Com novas provocações. E eu me lembro que, como nós ficamos da coletiva muito tocadas, né, com essa fala, eu fico muda quando eu te escuto, porque porque é uma escuta mesmo, né? Assim, é escutar, mas para agir, né? Escutar para agir. Nós não podemos mais retardar, não é só o debate, como você está falando, não só a escuta, mas é partir para uma ação
que tenha o debate de gênero, raça, classe na centralidade de um projeto de direitos e um projeto comum. Salvador é uma cidade extremamente injusta, isso é dito e muitas vezes por muitos projetos, mas na verdade muitas vezes nós não tratamos da questão central de desigualdades e o que nos aparta e vai nos apartando o tempo inteiro, criando mundos, nos apartando uns dos outros nessa perspectiva. Então, realmente é uma fala que nos toca muito, e não nos toca só no sentimento, mas nos provoca a uma ação de afirmação de que todas essas lutas, todas essas que nós estamos empreendendo em coletiva e juntas, elas precisam ser radicalmente afirmativas de que das agendas antirracistas, de combate ao racismo, como você fala, estrutural e estruturante, e de um projeto político que seja afirmador de democracia e de direitos, ele precisa ter como perspectiva e centralidade em todas as práticas políticas a emancipação das mulheres negras e desses grupos todos que se afirmam junto com elas. Mas é com você, a live é sua. Eu fico é importante, né, a sua live trazer uma discussão como essa. Nós duas somos pré-candidata do mesmo partido, né? Eu sou filiada ao PT, já vai para mais de 20 anos, e acredito, né, que da possibilidade de você construir, tanto que a gente está lá, né, vem tentando há muito tempo que o PT consiga compreender o que é que nós estamos falando enquanto um projeto político que perpasse a partir da consciência política da maioria, né? Mas um projeto, não. Quando você tem um projeto político, e esse projeto político, ele não consegue mexer na base da pirâmide, esse projeto político, ele ainda continua sendo genocida para uma população, ele não é um projeto político adequado. E aí é muito bom quando a gente diz, olha, nós não precisamos de pessoas que digam, eu não sou racista. Nós precisamos de pessoas como você que venham para a luta antirracista, que compreenda a importância de mulheres e de homens negros quando pauta essa questão, e que não é uma questão enquanto vitimismo. Eu não estou trazendo essas mazelas que a pandemia traz para dentro das famílias negras, eu não estou trazendo como vitimismo, não. Eu só estou dizendo que se não tem um olhar como esse, entendeu? Diferenciado, você não implementa dentro da cidade de Salvador um projeto que atenda essas mulheres. Então a gente tem que se repetir, falar o tempo todo da necessidade de compreender, né, de que o racismo nos mata. E o racismo, ele só, o professor Antônio Cosme costuma dizer que ele se movimenta igual ao capitalismo. O racismo, ele se movimenta e encontra maneiras diferenciadas para nos matar. Nós, aqui, se você vê 2 semanas atrás, né, com as chuvas fortes, as casas que desabaram, sabe? São de comunidades negras. Projeto político. Então, tem um projeto político genocida, que ele é executado de diversas maneiras. Né? Ele nos mata através do Covid, ele nos mata quando chove, ele é o braço armado do Estado. Final de semana foram 19 jovens assassinados em Salvador. E, por favor, não venha me dizer que é uma guerra às drogas. Não é, né? E aí que a gente fala, como é que eu penso Salvador? Né? Uma cidade onde as mulheres têm medo de sair, uma cidade escura. Nós andamos em Salvador, nós pegamos ônibus, nós entramos em becos e vielas. É uma cidade que uma mulher negra está correndo risco a todo momento. A gente sente satisfeita quando a gente anda na rua e encontra outra mulher negra, porque uma vai fazendo segurança da outra. Outro dia eu vinha para casa, vinha de Uber, era 11 e pouca da noite, estava no ponto do ônibus, uma mulher lá, provavelmente saiu do trabalho, 11 da noite, num ponto do ônibus. Eu fiquei em pânico, né? Fiquei em pânico.
daquela mulher ali. Mas isso não é a realidade das outras mulheres que moram nos outros bairros onde a segurança pública protege. A segurança pública não protege os bairros periféricos. A segurança pública, nos bairros periféricos, entra, bate e mata, igual como matou o nosso menino de 12 anos, João. Entra, mata. E nós sabemos disso. Então, como é que eu penso isso? Né? E quando a gente vai discutir segurança pública, a gente esbarra e não avança. Entendeu? Então, que projeto político é esse? Onde você tem esses dados alarmantes dentro de Salvador, o alto índice do genocídio, a morte. Ontem foi o dia, né, de enfrentamento à morte materna. Quem é que acumula os dados vergonhosos dentro de Salvador? Sim. As mulheres negras estão na fila, não conseguem. Você descobre um carocinho hoje, você só consegue marcar uma biópsia 1 ano e meio depois. Gente. Entendeu? É pensar é pensar. E aí, não adianta você ter representantes, né, mulheres, que não têm essa compreensão. Não adianta. E ter essa compreensão, de nós estamos falando de representatividade importante, é super importante. Né? Mas existe uma dificuldade muito grande em eleger mulheres negras, em eleger a população negra, por causa da maneira como o racismo foi estruturado, de que nós não temos capacidade. Nós, negros e negras, nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade, né? Além de todos os outros estereótipos, né, que perpassam como que nós, mulheres negras, acompanhamos todos os dias. Eu lembro, né, no início da minha militância, uma das vezes que a gente fez campanha perto, lá, né, e como as pessoas pegavam o papel, o material, né, de uma mulher negra e diziam, eu vou votar, né? Entendeu? Então, nós enfrentamos tudo isso, enfrentamos isso nesse momento eleitoral. Né? Então, assim, é importante que a gente tenha possibilidade de ter pessoas, né, que tenham essa compreensão e que compreendam a luta antirracista. Então, é importante a sua candidatura, é extremamente importante, porque você é uma aliada. Né? Você e umas poucas mulheres que a gente conhece aqui, feministas em Salvador, são poucas aliadas, infelizmente a gente tem que dizer isso, são poucas aliadas da luta antirracista, de compreender, né? Eu tenho uma que eu gosto muito, que é a Lili Marima, que constrói junto com a gente o 8M, que ele diz assim, olha, eu tenho que ir até aqui, a partir daqui, Lindy, é você, porque nesse momento é você que tem que ser projetada. Né? É isso de uma mulher branca é uma aliada da luta antirracista, é disso que a gente está falando. Né? Até que, porque eu já estou segura. Uma mulher branca pode chegar em qualquer lugar e não falar nada. Ela vai ser sempre uma mulher branca. A minha fala, enquanto mulher negra, será sempre questionada, porque eu sou uma mulher negra. Né? Então, e aí, para pensar essa cidade de direito, da qual a gente está pensando, né? Nós participamos junto, construindo esse programa a partir da campanha, né, da pré-campanha de Vilma Reis, que é esse projeto que eu estou falando aqui. É este projeto de uma mulher negra que vivencia, que dialoga com outras mulheres, que é da luta antirracista, e mais do que nunca, a construção dela é a partir desse projeto político de ruptura. É isso que amedronta. O projeto político que nós estamos falando, ele é um projeto político democrático, progressista, de ruptura. E foi isso que amedrontou o projeto político de Vilma, que vinha acompanhado da gente, né? De mim, de você e de tantos outros homens e mulheres negras que querem apresentar para essa cidade, para esse estado, para essa nação, um outro modelo de desenvolvimento. Né? Tenha esse olhar. Na hora que o movimento Amarela vai para a rua, né, se colocando, fazendo essa afirmação pública, ele traz com ele todas essas pessoas, esse conjunto, claro, de mulheres negras, desse conjunto da população negra e todas as pessoas que estão absolutamente
cansadas desse velho modelo. E esse movimento Agora é extremamente inspirador e convocador dessas lutas e movimentos. Eu acho que nós nos encontramos, né, nesse contexto do Agora é Ela. Não foi exatamente no Agora é Ela, mas assim, desse tempo, porque a gente está falando, o nosso tempo é o agora, né? Nosso tempo é esse que nos conecta. Agora. E estamos todas, né, convocadas. Eu estou falando do Agora é Ela porque é um movimento que foi muito mobilizador dessas outras movimentações. E para mim ele está absolutamente vigente, ele está firme, ele Vilma Sá e toda essa organização e toda essa movimentação está muito forte. Não é à toa que Vilma agora sai com uma espécie de liderança que vai organizar essas candidaturas, né, todas pelo Brasil, que nos junta, né, que é a junção, né, de pessoas que vão se afirmar numa Salvador de direitos por uma cidade comum, por uma cidade que possa se encontrar. E como você bem fala, ontem eu tive também com a nossa companheira também pré-candidata, Dani Ferreira, e trazendo, porque tem essa dimensão da cultura que para nós da manifesta coletiva é super importante que a gente traga essa dimensão, porque o que a gente está fazendo aqui agora é também mudando a cultura política, ou seja, tentando intervir numa cultura política, ou seja, fazer diferente. E falando eu queria falar só um pouco, porque eu quero mesmo te ouvir, viu? Mesmo, eu fico muito mobilizada, é muito real. Mas que esse dado para mim é uma coisa muito importante, é que a gente está falando de segurança, você falou tantas vezes, né? A questão da segurança, a questão de encontrar uma companheira sozinha. Quantas de nós, né, tem medo, mas umas entram no Uber, como você falou, e a outra tem que ficar. Porque o medo, ele é comum. Acontece que uma entra no Uber, uma encontra a estrutura e a outra tem que ficar no ponto de ônibus, né? E é isso que vai e nós precisamos enfrentar isso no conjunto, entendendo que temos que estar juntas na afirmação de todas as políticas. E eu estava falando ontem com o Dani de que há tanto investimento na segurança pública, né, que você está falando, claro, tem em bairros, outros não, as dificuldades, mas o que a gente precisa mesmo é afirmar, é uma sociedade em que os direitos, claro, para todos, mas uma cidade que se encontre, né, Lindy, na rua. Ou seja, é também imperativo afirmarmos os espaços comuns. Eu tenho trazido aqui em outros debates, eu vou até repetir para quem já me ouviu falar isso, desculpem, mas eu tenho falado a questão do Odorico Tavares, né, que para mim é uma questão emblemática de uma política de fechamento de uma escola para abrir outras X escolas em outros bairros. E para mim esse é um falso problema, porque para mim o grande problema é que todas as crianças de toda Salvador tinham que estudar na mesma escola, ou seja, no mesmo tipo de escola. Quando Salvador é uma escola que tem é uma cidade que tem um maior número de escolas particulares e ela vai crescendo, você vai criando ali uma série de hierarquias. Você já vai diferenciando. Então, quando você tem, né, um ônibus precário, um transporte público precário, mas um usa o transporte público e o outro usa o carro, você já interrompeu esse comum, você já interrompeu essa capacidade. Quando você tem uns que usam o SUS e o outro que usa o serviço privado, você já interditou o comum. Eu me lembro... meus filhos, né, na escola pública, e eu me lembro a primeira vez que eles estudaram na escola pública, que eu recebi, assim, quando eu recebi o material escolar, a farda, e que eu não tive que comprar nada, mas não era pelo sentido de comprar ou não comprar, é que eles tinham o material igual ao de todo mundo, e não tinha aquele negócio assim, a minha caneta é da tal marca e a sua é da tal marca, a borracha é daquela... Aquilo me tocou com tanta emoção, porque não é só a questão da escola pública, ou pagar ou não pagar. É que aquelas crianças todas, não importa de onde elas vieram, elas estão atravessando a mesma coisa. E isso é Sim, com certeza. Né?
porque a gente também tem em Salvador uma sociedade que se afirma em que uns vão gozar do público e outros vão gozar do privado nas suas questões universais. Então, isso tem me tomado com muita intensidade, e também aí trago esse debate sobre as maternidades, porque nós, da coletiva, somos muitas mulheres mães, e entendemos a maternidade como um espaço também de interseccionalidade, então é um espaço também de encontro, em que dá para a gente, né, provocar esse tipo de debate. E eu tô, enfim, eu vou voltar para você, porque o importante é te ouvir, mas é sobre essa Salvador em comum, ou seja, que não é possível mais nos enfrentarmos com essas cordas, que são as cordas do carnaval, que são tão reais para a gente no carnaval, dos espaços, né, das privatizações, mas que no dia a dia da cidade, elas vão nos afastando, uns dos outros e, portanto, fazendo com que o nosso ideal seja o ideal de afastamento, e isso que Milton fala sobre privilégios, e não no ataque direto e frontal a uma cidade de direitos. E eu acho que, e aí eu queria que você falasse, porque para mim é só realmente te escutar. Pensar, chegar. Né? Porque, primeiro, para a gente pensar Salvador e garantir esses mínimos, né, mínimos direitos tão básicos, essenciais à vida, a vida com dignidade, né, é inadmissível em Salvador. Quando você fala do Odorico, esse projeto político saberia muito bem o que fazer com o Odorico, né? Você não fecharia um espaço como aquele para atender especulação imobiliária, porque a gente sabe o que é que está no fundo, né? Nós sabemos o que está por detrás de tudo isso, né? Mas, para além disso, Mara, compreender que dentro dos bairros também, algumas escolas foram fechadas. O Estado fechou muita escola pública. Em Salvador também muitas escolas foram fechadas. Muitas turmas do EJA à noite foram fechadas, né? O único espaço que o nosso povo tinha para se alfabetizar, né? E aí é o que eu falo de você fazer um projeto político pensando na maioria. Hoje, um secretário de Educação que fecha dentro de Salvador uma escola, né, seja municipal ou estadual, ele não conhece essa cidade, ele não conhece esse estado. Porque tem bairros dentro de Salvador que um jovem negro, ele não pode passar deste bairro para outro bairro, por causa da guerra do tráfego. O tráfego. Então, quando você fecha uma escola muito próxima daquele jovem, você está dificultando que ele retorne aos estudos, porque a escola mais próxima, ele tem que atravessar certos lugares que você não pode atravessar. Isso não é novo, não. Isso não é novo, não. Não é novo dentro da cidade de Salvador. Então, não ter essa compreensão, né? Não ter a compreensão do transporte, né? Do deslocamento, né? Do transporte, mesmo que seja meia passagem. Eu cresci ouvindo que o dinheiro da passagem era o dinheiro do pão. Estou falando de chefe de família de R$400. Por isso que eu estou falando que o projeto político tem que ser para a maioria. Pensando na maioria. Porque quando você pensa na maioria, você garante esses direitos básicos. Simples. Não adianta você ter um posto de saúde dentro da comunidade, mas para fazer os exames você tem que bater a cidade de Salvador toda. Você sai de manhã, vai em um lugar, aqui não vai, manda você ir para você está com 10 exames, um você faz não sei aonde, outro você faz em outro bairro. Como? Se deslocando com o transporte público neste valor? Então, você tem que pensar em tudo isso, né? E porque cada dia mais a gente vê distante uma cidade igual e que garanta esses direitos. Porque nós não vamos ter representantes na próxima que tenha este cuidado e essa atenção.
Se a população de Salvador, né, não for revolucionária e eleger pessoas, e basicamente mulheres, que traga esse projeto político. E aí, na boa, eu não estou falando de qualquer mulher. Eu não estou falando de qualquer projeto político. Claro. Não estou falando de qualquer projeto político. Não estou falando. Porque você tem. Mas você não tem um projeto político que pense a partir dessas demandas. Então, sabe? E a partir daí, e aí também não adianta Lindinalva se eleger sozinha e ser jogada aos leões, você se eleger sozinha e ser jogada aos leões. Nós vimos o que aconteceu com Dilma. Como, sabe, os homens, né, que detêm o poder, eles se articularam de uma maneira tão perversa que tiraram a possibilidade, porque ela não tinha uma base. Né? É aquela coisa, você tem o governador, mas você precisa dos deputados, você tem o prefeito, a prefeita, você precisa. E dentro da Câmara de Vereadores, você tem que ter pessoas que tenham, pelo menos, a gente não precisa ser igual, não precisa, mas que a gente tenha, pelo menos, políticos que se entrelaçam, que façam convergências. Porque você apresenta um projeto político pensando na cultura a partir desses lugares, né, dialogando com eles, pensando em políticas culturais para a população negra, né, políticas culturais para a população negra é diferente, né, mas você apresenta, mas você não tem uma base aliada, seu projeto vai ser engavetado, não vai sair, não vai para a ordem do dia, não vem. Então, nós temos, e aí eu acho que esse movimento, agora ela dentro de Salvador, pode pensar nessa perspectiva que a gente eleger um grupo que faça o enfrentamento. Tá. Eu estou te perdendo um pouquinho. Vocês ouvem Lindy? Vocês ouvem? Eu estou perdendo um pouco a conexão. Estão me ouvindo? Estou tentando chegar mais próximo. Na última campanha em BH, né, o pessoal lá fez uma campanha eleitoral muito legal. Um grupo, como a gente está tentando se articular dentro do Agora Ela, e a campanha eleitoral, né, principalmente a visual, era: vote, eu sou candidata, mas eu pedia para você. Tu pedia para mim, eu pedia para outro. Todas, né? As muitas pela cidade que queremos. Se você não né? pode votar em Lindinalva, né, vote em Maria Marighella. A gente não Maria pode... Marighella. Se você não pode votar... A gente não está pedindo voto a ninguém, a gente não pode. É uma especulação. O nosso projeto, o projeto apresentado por Vilma, que é o nosso projeto político, não é um projeto eleitoreiro que se encerra no dia da eleição. Não é um projeto eleitoreiro. É um projeto que ele pode ser e deve ser executado por essas mãos que estão aí, que querem fazer essa ruptura e esse enfrentamento. Né? Então, pensar na cidade, para a gente garantir essa cidade de direito, a gente tem que ter dentro da Câmara de Salvador um projeto político que tenha essa boa, né? Você pode ter homem bom, candidato, mas fora das mulheres governantes. Então, historicamente, os homens, para mim, Ai, tô te perdendo, Lid. É algum problema de conexão? Meu problema. Oi, é que eu tô te perdendo. Agora sim. Você que está oscilando. É o seu. Pode ser o meu, eu tô com a internet péssima. Pode ser a minha internet. O material deve estar descarregando, não? Bom, eu acho que a gente... olha, como tá caindo muito, eu já queria ir encerrando. Aí ficou melhor. Vamos encerrando. Suas considerações finais. Nós queríamos te ouvir muito e estamos juntas. E dizer que estamos juntas, muito juntas.
Uai, cadê? Gente, eu tô perdendo. Pode ser a minha internet. Já tenho enfrentado aí um probleminha de conexão. Lindy, eu vou lhe tirar e vou voltar, tá? Para ver o que que acontece. Para as considerações finais. Fique aí. Agora vocês vão. Dá para ouvir, cadê? Corrigindo. Show, vocês duas. Vocês estavam ouvindo Lindinalva ou era um problema da minha conexão? Bom, eu vou chamar a Lindinalva de novo. Eu estava perdendo, eu não sei se era a minha conexão. Juntas demais, isso mesmo, lá. Eu vou chamar a Lindinalva de novo, porque pode ser a minha conexão. Cadê alguém? Aí, pronto. Aguardando o Lindy. Tava perdendo mesmo, então era isso mesmo. Vamos tentar voltar com Lindinalva para o fim da nossa live. Essa mulher maravilhosa, Lindinalva de Paula. E estamos juntas, juntas demais. Agora tá ok a sua. A minha? A sua tava boa, acho que é a minha. Bom, Lindy, vamos para as considerações finais, porque a internet nos... Maria Caribé, um beijo. Beijo, minha irmã. Beijo, beijo. E que a gente construa junto essa caminhada, né? Sim, muito bom. Sim. Agradeço mesmo. Mas foi muito, muito bom, muito legal. Agradeço a todas que ficaram aí, todos que ficaram aí até agora, né? E estamos juntas. Estamos juntas, Lindy. Muito obrigada, Lindinalva de Paula, essa companheiríssima. Foi um encontro rápido, né? Faz pouco tempo, mas já está bastante intenso. E estamos juntas. Um beijo, é manifesta, é coletivo, é com Lindinalva de Paula, é com Agora Ela, é com Vilma Reis, é com tudo, porque somos muitas. É com tudo. É com tudo que somos muitas. Exatamente. Um beijo enorme a todas e todos. Um beijo enorme. Em Portugal, um beijo, muito obrigada. Vamos fazer mais live, Disque Live. E até a próxima. Um beijo, meu amor. Tchau, gente. Beijos, é manifesta, é coletiva.